A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de terça-feira, 15 de junho de 2021, tem como título Homens Exemplares. O texto bíblico encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Queridos, à medida que a igreja primitiva crescia, as suas necessidades também aumentavam. E uma delas era organizar a distribuição de alimentos para os pobres. Os apóstolos precisavam ali concentrar-se na pregação, Então escolheram ali diáconos para administrar o programa alimentar. Cada cristão tinha uma função vital a desempenhar na igreja. E vale aqui um alento, queridos. Se você já ocupa uma posição de liderança e está aí sobrecarregado por suas responsabilidades, determine quais são as suas habilidades que lhe foram dadas por Deus e reveja as suas prioridades. Então procure outras pessoas para ajudá-lo. Se você não faz parte da liderança, saiba que tem dons que podem ser usados por Deus em várias áreas do ministério. Então coloque estes dons, queridos, a serviço do Mestre. Não perca tempo. Mas os líderes da igreja primitiva incluíram toda a congregação no processo de escolha dos diáconos. O conselho local das comunidades judaicas normalmente consistiam de 7 homens conhecidos como os 7 da cidade. Os tais eram então conhecidos pelo seu comportamento exemplar na comunidade. No caso dos diáconos, escolhidos ali para servir a igreja, eles deviam ser então escolhidos entre as pessoas de boa reputação e entre os cheios do Espírito Santo e de sabedoria. A vida desses homens deveria ser condizente com a fé que professavam. Eles sabiam qual era a vontade de Deus e estavam então comprometidos em levar o seu testemunho até o fim de suas vidas. Assim, queridos, eles eram confiáveis, para assumir tal responsabilidade e autoridade. Observe mais uma vez, queridos, os requisitos dos homens que cuidaram da distribuição dos alimentos. Eles deveriam ter boa reputação e ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. As pessoas que têm grandes responsabilidades e que trabalham próximas a outras devem ter também estas qualidades. Então devemos aí procurar homens e mulheres espiritualmente sábios e maduros para liderar a nossa igreja. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira a todos.